noite de domingo, o Luciano Huck, né, o apresentador, ele cometeu uma das maiores gafes da sua trajetória como inclusive apresentador ao encerrar o Domingão prestando solidariedade às vítimas da mega operação do Complexo da Penha no Rio de Janeiro. Sim, ele chamou de vítimas. Os criminosos abatidos em confronto inclusive com a polícia, uma declaração tão absurda quanto perigosa, proferida em rede nacional por alguém que, por dever moral e profissional, deveria compreender inclusive o peso das próprias palavras, tá? Olha, é preciso dizer sem rodeios algum, não houve chacina, tá? Houve uma operação contra o crime organizado, planejada e executada por forças de segurança que mais uma vez colocaram as suas vidas em riscos em nome da lei e da sociedade. E o resultado vocês viram também. Além dos mortos, que foram os próprios criminosos, 4 policiais mortos, 4 pais de família que tombaram inclusive em combate e dezenas de criminosos abatidos, e a maioria com longas fichas criminais, inclusive 2 menores, um com 17 e o outro com 14, que já estavam sendo procurados por isso, pessoal, tá? Bom, e além disso, e alguns foragidos também, olha, outros reincidentes e todos armados até os dentes de fuzil, enfim, tudo como vocês assistiram. Quando o Luciano Huck ele se solidariza com quem impunha fuzis e dominava territórios interiores, ele simplesmente ignora a dor real das famílias brasileiras que sofrem diariamente nas mãos desses marginais. Pois é, são marginais sim, não tem como a gente passar outra história, porque o pior é quando você relativiza o trabalho da polícia e desrespeita os verdadeiros inocentes, tá? Porque o povo trabalhador que vive, inclusive, refém do próprio medo. Enquanto o apresentador tenta reescrever a narrativa do crime, o Brasil real já deixou claro de que lado está. Porque eu vou dizer uma coisa muito clara. Uma pesquisa da Atlas Intel revelou que 87,6% dos moradores da comunidade no Rio de Janeiro apoiaram a mega operação no Complexo da Penha. O que mais que eles precisam? Ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas que vivem na região, aquelas que realmente convivem com o tráfico, com as armas e com o toque de recolher, aprovaram a ação policial. Esse dado desmente por completo a falácia de que os traficantes são vítimas da sociedade. Porque as verdadeiras vítimas são as famílias honestas, sou eu, você, os jovens que sonham em estudar, os trabalhadores que têm medo de atravessar, inclusive, ruas. Por quê? Porque o poder paralelo tomou conta, inclusive, do território. O Luciano Huck, o mesmo homem que já declarou ter vivido o pavor de uma arma apontada para a cabeça durante um assalto e que confessou ter temido não ver seus filhos crescerem, parece ter esquecido o que é ser refém do crime. Tudo bem que foi aqui em São Paulo. É fácil discordar, Luciano, é fácil discursar, inclusive, sobre empatia quando se vive cercado, inclusive, de seguranças blindados por carros e cercado por câmeras. Difícil é entender o desespero de quem perde um filho para o tráfico, de quem vê um adolescente empunhar um fuzil como se fosse um brinquedo e de quem se ajoelha pedindo paz enquanto criminosos fazem da comunidade um campo de guerra. Luciano, ninguém aqui está celebrando morte, em hipótese alguma. Ninguém aqui é a favor da morte, ninguém gostaria que isso acontecesse. O que se defende é a ordem, é a lei, o direito, a vida daqueles que vivem sob o domínio, inclusive, da própria violência.
A operação não exterminou vítimas da pobreza, eliminou criminosos que faziam da miséria o motor do tráfico, destruindo famílias e corrompendo gerações inteiras. Porque a sua fala, Luciano, foi uma ofensa direta às famílias dos 4 policiais mortos, aos colegas de farda que continuam arriscando a vida e a todos os brasileiros que acreditam na justiça. Foi uma declaração fria, insensível e um tanto quanto perigosa que transforma assassinos em mártires e distorce o conceito de humanidade. Olha, empatia, quando mal aplicada, se transforma em cinismo, pessoal, em cinismo. E o que vimos no Domingão foi exatamente isso. Um discurso equivocado que atinge o coração de uma nação cansada de ver o crime sendo tratado como vítima e trabalhadores honestos sendo tratados como culpados, tá? O país que acorda cedo, que pega ônibus lotado, que rala para pagar os impostos, já não suporta mais essa inversão de valores. Não há como romantizar o crime. Não há como defender quem aterroriza comunidades quando um comunicador de massa, com a força que tem, inclusive o próprio Luciano Huck, prefere abraçar o discurso fácil e populista ao invés de ouvir a voz do povo. O povo que vive nas vielas, que sepulta filhos e que aplaudiu a operação. Ele escolheu o lado errado da história. Você mirou errado, Luciano. Errado. Você mirou completamente no lado errado da história. Quem fala para milhões precisa, no mínimo, compreender o alcance do que diz e opinar sem conhecimento em nome de uma empatia rasa e desinformado é um ato de irresponsabilidade que não se sabe só o que dizer, e é melhor, inclusive, nesse momento, você se calar se você não tem o que dizer. O silêncio, nesse caso, seria mais digno do que o discurso que relativiza a violência e joga contra quem arrisca a própria vida para manter o mínimo de ordem neste país. Luciano, você tem todo o direito de sentir compaixão. Todos temos. Mas quando a compaixão se sobrepõe à justiça, ela se transforma em cegueira moral. Sim, cegueira moral, porque você acaba passando por cima de tudo. E o que o Brasil viu ontem foi exatamente isso: um apresentador pedindo entre o palco e a realidade, que confundiu criminosos com inocentes e feriu o sentimento de uma nação que clama por paz, tá? Você desse outro lado, você deve estar falando que o meu discurso talvez seja piego, bobagem, ou carregado, inclusive, de falácias, onde já se viu, não sabe nem o que está falando, mas eu sei sim, porque antes de defender os que empunham armas, lembre-se dos que foram mortos por elas. Porque antes de falar em vítimas, olhe para os filhos dos policiais, para as viúvas, para as mães das comunidades, que, ao contrário do que você disse, apoiaram e aplaudiram a operação. E se ainda assim você achar que tem algo a dizer, diga com responsabilidade. Sabe por quê? Porque dessa vez sua fala doeu mais do que qualquer tiro disparado.